O sonho introdutório foi o seguinte: ela entrou na cozinha onde estavam as duas empregadas e repreendeu-as por não terem aprontado sua, entre aspas, comidinha. Ao mesmo tempo, ela viu uma enorme quantidade de louça comum de cerâmica emborcada na cozinha para escorrer. Estava amontoada em pilhas. As duas criadas foram buscar água e tiveram de entrar numa espécie de rio que chegava até bem junto da casa, ou entrava no quintal. Seguiu-se então o sonho principal, que começava assim: ela estava descendo de uma elevação sobre algumas paliçadas estranhamente construídas e se sentiu contente por seu vestido não ter ficado preso nelas, etc. O sonho introdutório relacionava-se com a casa dos pais da sonhadora. Sem dúvida, ela muitas vezes ouvira a mãe empregar as palavras que ocorreram no sonho. As pilhas de louça comum provinham de uma modesta loja de ferragens, que estava localizada no mesmo prédio. A outra parte do sonho continha uma referência ao pai dela, que sempre corria atrás das empregadas e que acabou contraindo uma doença fatal durante uma inundação. Abre parênteses, a casa ficava perto da margem de um rio, fecha parênteses. Assim, o pensamento oculto por trás do sonho introdutório dizia o seguinte, abre aspas, como nasci, nesta casa, em circunstâncias tão mesquinhas e deprimentes, fecha aspas. O sonho principal tomou o mesmo pensamento e apresentou-o numa forma modificada pela realização de desejo. Abre aspas, sou de alta linhagem, fecha aspas. Assim, o verdadeiro pensamento subjacente era, abre aspas, como sou de linhagem tão baixa, o curso de minha vida tem sido assim e assim, fecha aspas. A divisão de um sonho em duas partes desiguais não significa, invariavelmente, até onde posso ver, que exista uma relação causal entre os pensamentos por trás das duas partes. Muitas vezes é como se o mesmo material fosse representado nos dois sonhos a partir de diferentes pontos de vista. Abre parênteses. Isso é certamente o que acontece quando uma série de sonhos durante uma noite termina numa emissão ou num orgasmo travessão, uma série em que a necessidade somática encontra o caminho para uma expressão progressiva mais clara. Fecha parênteses. Ou então os dois sonhos podem ter brotado de centros separados no material onírico e seu conteúdo pode superpor-se de modo que o que é o centro num sonho está presente como mera sugestão no outro e vice-versa. Todavia, em certo número de sonhos, uma divisão em um sonho preliminar mais curto e uma sequência longa significa de fato que há uma relação causal entre as duas partes. O outro método de representar uma relação causal adapta-se ao material menos extenso e consiste na transformação de uma imagem do sonho, seja ela de uma pessoa ou de uma coisa, em outra. A existência de uma relação causal só deve ser levada a sério se a transformação realmente ocorrer diante de nossos olhos e não se apenas notarmos que uma coisa apareceu no lugar de outra. Afirmei que os dois métodos de representar uma relação causal eram essencialmente os mesmos. Em ambos os casos, a causação é representada pela sequência temporal. Num deles, por uma sequência de sonhos e no outro,
pela transformação direta de uma imagem em outra. Na grande maioria dos casos, cabe confessar, a relação causal não é, em absoluto, representada, mas se perde na confusão de elementos que, inevitavelmente, ocorre no processo do sonhar. A alternativa, abre aspas, ou reticências ou, fecha aspas, não pode ser expressa em sonhos. Seja de que maneira for, ambas as alternativas costumam ser inseridas no texto do sonho como se fossem igualmente válidas. O sonho da injeção de Irma contém um exemplo clássico disso. Seus pensamentos latentes diziam nitidamente, abre aspas, não sou responsável pela persistência das dores de Irma. A responsabilidade está ou na resistência dela a aceitar minha solução ou nas condições sexuais desfavoráveis em que ela vive e que eu não posso alterar, ou no fato de que as suas dores de modo algum são histéricas, mas de natureza orgânica, fecha aspas. O sonho, por outro lado, preencheu todas essas possibilidades, que eram quase mutuamente exclusivas, e não hesitou em acrescentar uma quarta solução, baseada no desejo do sonho. Após interpretar o sonho, procedi à inserção do ou reticências ou no contexto dos pensamentos do sonho. Quando, no entanto, ao reproduzir um sonho, seu narrador se sente inclinado a utilizar ou reticências ou travessão, por exemplo, abre aspas, era ou um jardim ou uma sala de estar, fecha aspas. O que estava presente nos pensamentos do sonho não era uma alternativa, e sim um e, uma simples adição, ou reticências ou. É predominantemente empregado para descrever um elemento onírico que tenha uma característica de imprecisão, travessão, que, contudo, é passível de ser desfeita. Em tais casos, a norma de interpretação trate as duas aparentes alternativas como se fossem de igual validade e ligue-as por um e. Por exemplo, certa ocasião, um amigo meu estava na Itália e eu ficara sem seu endereço por um tempo considerável. Tive então um sonho no qual recebi um telegrama com o endereço abaixo. Vi-o impresso em azul no formulário telegráfico. A primeira palavra era vaga. 2 pontos. Na coluna da esquerda está escrito via, entre aspas, talvez, ou vila, entre aspas, ou possivelmente até, abre parênteses, abre aspas, casa, fecha aspas e parênteses. Na coluna da direita está escrito, a segunda estava clara, abre aspas, Cecerno, fecha aspas. A segunda palavra soava como algum nome italiano e me fez lembrar as discussões que eu tivera com meu amigo sobre a questão da etimologia. Também expressava minha raiva dele por ter mantido seu endereço em segredo para mim por tanto tempo. Por outro lado, cada uma das 3 alternativas da primeira palavra revelou ser, na análise, um ponto de partida independente e igualmente válido para uma cadeia de ideias. Durante a noite anterior ao funeral de meu pai, tive um sonho com um aviso, placar ou cartaz impresso, travessão, bem semelhante aos avisos proibindo que se fume nas salas de espera das estações de trem, travessão, onde aparecia ou 2 pontos, abre aspas, pede-se que você feche os olhos, fecha aspas, ou, abre aspas, pede-se que você feche um olho, fecha aspas. Costumo escrever isso na forma 2 pontos, os, abre aspas,
pede-se que você feche olhos, fecha aspas. 1. Cada uma dessas duas versões tinha um sentido próprio e levou numa direção diferente quando o sonho foi interpretado. Eu escolhera o ritual mais simples possível para o funeral, pois conhecia as opiniões de meu pai sobre essas cerimônias. Mas alguns outros membros da família não simpatizavam com tal simplicidade puritana e achavam que ficaríamos desonrados aos olhos dos que comparecessem ao enterro. Daí, uma das versões, abre aspas, pede-se que você feche um olho, fecha aspas, ou seja, abre aspas, feche os olhos, fecha aspas, ou, abre aspas, faça vista grossa, fecha aspas. Aqui é particularmente fácil ver o sentido da imprecisão expressa pelo ou reticências ou. O trabalho do sonho não conseguiu estabelecer um enunciado unificado para os pensamentos dos sonhos que pudesse ao mesmo tempo ser ambíguo e, consequentemente, as duas principais linhas de pensamento começaram a divergir, até no conteúdo manifesto do sonho. Em alguns casos, a dificuldade de representar uma alternativa é superada dividindo-se o sonho em duas partes de igual extensão. A maneira como os sonhos tratam a categoria dos contrários e dos contraditórios é altamente digna de nota. Ela é simplesmente desconsiderada. O não, entre aspas, não parece existir no que se diz respeito aos sonhos. Eles mostram uma preferência particular por combinar os contrários numa unidade ou por representá-los como uma coisa só. Os sonhos se sentem livres, além disso, para representar qualquer elemento por seu oposto imaginário, de modo que não há maneira de decidir, à primeira vista, se qualquer elemento que admita um contrário está presente nos pensamentos do sonho como positivo ou negativo. Num dos sonhos registrados logo acima, cuja primeira opção já foi interpretada, abre parênteses, como minha linhagem foi tal e tal, fecha parênteses, a sonhadora se viu descendo sobre paliçadas, segurando um ramo florido na mão. Em conexão com essa imagem, ela pensou no anjo segurando um buquê de lírios nos quadros da Anunciação. Travessão. Seu próprio nome era Maria Travessão. E nas meninas de túnicas brancas andando nas procissões de Corpus Christi, quando as ruas são decoradas com ramos verdes. Assim, o ramo florido no sonho aludia, sem dúvida alguma, à inocência sexual. Contudo, o ramo estava coberto de flores vermelhas, cada uma delas semelhantes a uma camélia. No final de sua caminhada, travessão. Assim prosseguia o sonho, travessão. Os botões em flor já estavam bem murchados. Seguiram-se, então, algumas alusões inconfundíveis à menstruação. Por conseguinte, o mesmo ramo que era carregado como um lírio e como que por uma menina inocente era, ao mesmo tempo, uma alusão a Dame aux Camélias, que, como sabemos, costumava usar uma camélia branca, salvo durante suas regras, quando usava uma vermelha. O mesmo ramo em flor, abre parênteses, des Madachensblüten, entre colchetes, os botões da donzela, no poema de Goethe der Müllerin Verrat, fecha parênteses.
representava tanto a inocência sexual como seu contrário. E o mesmo sonho que expressava sua alegria por ter conseguido passar pela vida imaculadamente apresentava vislumbres em certos pontos. Abre parênteses, por exemplo, no emurchecimento dos botões em flor, fecha parênteses, da cadeia de ideias contrárias, travessão, de ela ter sido culpada de vários pecados contra a pureza sexual em sua infância, quero dizer. Ao analisar o sonho, foi possível distinguir claramente as duas cadeias de ideias, das quais a consoladora parecia ser a mais superficial e a autorreprovadora mais profunda, travessão. Cadeias de ideias que eram diametralmente opostas uma à outra, mas cujos elementos semelhantes, embora contrários, foram representados pelos mesmos elementos do sonho manifesto. Uma e apenas uma dessas relações lógicas é extremamente favorecida pelo mecanismo da formação do sonho, a saber, a relação de semelhança, consonância ou aproximação, travessão. A relação de tal como essa relação, diversamente de qualquer outra, é possível de ser representada nos sonhos de múltiplas maneiras. Os paralelos ou exemplos de tal como, entre aspas, inerentes ao material dos pensamentos do sonho, constituem as primeiras fundações para a construção de um sonho. E uma parte nada insignificante do trabalho do sonho consiste em criar novos paralelos onde os que já estão presentes não conseguem penetrar no sonho em virtude da censura imposta pela resistência. A representação da relação de semelhança é auxiliada pela tendência do trabalho do sonho à condensação. A semelhança, a consonância, a posse de atributos comuns, travessão. Tudo isso é representado nos sonhos pela unificação, que pode já estar presente no material do sonho, dos pensamentos do sonho, ou pode ser novamente construída. A primeira dessas possibilidades pode ser descrita como identificação e a segunda como composição. A identificação é empregada quando se trata de pessoas, a composição quando as coisas são o material da unificação. Não bastante, a composição também pode aplicar-se às pessoas. As localidades são frequentemente tratadas como pessoas. Na identificação, apenas uma das pessoas ligadas por um elemento comum consegue ser representada no conteúdo manifesto do sonho, enquanto a segunda ou as demais pessoas parecem ser suprimidas dele. Mas essa figura encobridora única aparece no sonho em todas as relações e situações que se aplicam quer a ela, quer às figuras que ela encobre. Na composição, quando esta se estende às pessoas, a imagem onírica contém traços que são peculiares a uma ou outra das pessoas em causa, mas não comuns a ela, de modo que a combinação desses traços leva ao aparecimento de uma nova unidade, uma figura composta. O processo efetivo de composição pode ser realizado de várias maneiras. Por um lado, a figura onírica pode ter o nome de uma das pessoas com quem ela se relaciona, travessão, em cujo caso simplesmente sabemos diretamente, de maneira análoga a nosso conhecimento de vigília, que esta ou aquela pessoa é visada, travessão.
enquanto seus traços visuais podem pertencer a outra pessoa, ou, por outro lado, a própria imagem onírica pode ser composta de traços visuais pertencentes na realidade, em parte a uma pessoa e em parte a outra. Ou ainda, a participação da segunda pessoa na imagem onírica pode estar não em seus traços visuais, mas nos gestos que atribuímos a ela, nas palavras que as fazemos pronunciar ou na situação em que a colocamos. Nesse último caso, a distinção entre a identificação e a construção de uma figura composta começa a perder sua nitidez, mas é também possível que a formação de uma figura composta dessa natureza seja mal sucedida. Quando isso ocorre, a cena no sonho é atribuída a uma das pessoas em causa, enquanto a outra, abre parênteses, e, em geral, a mais importante, fecha parênteses, aparece como uma figura concomitante, sem qualquer outra função. O sonhador pode descrever essa posição numa frase como, abre aspas, minha mãe também estava lá, fecha aspas, entre parênteses, Steckel. Um elemento dessa espécie no conteúdo do sonho pode ser comparado aos, entre aspas, determinantes empregados na escrita hieroglífica, que não visam a ser pronunciados, servindo meramente para elucidar outros sinais. O elemento comum que justifica ou antes causa a combinação das duas pessoas pode ser representado no sonho ou omitido dele. Em geral, a identificação ou a construção de uma pessoa composta se dá exatamente para fins de evitar a representação do elemento comum. Em vez de dizer, abre aspas, A tem sentimentos hostis para comigo e o mesmo ocorre com B, fecha aspas. Formo uma figura composta por A e B no sonho. Ou imagino A executando um ato de alguma outra natureza que é característico de B. A figura onírica, assim construída, aparece no sonho num contexto inteiramente novo. E o fato de ela representar tanto A como B justifica minha inserção no ponto apropriado do sonho do elemento que é comum a ambos, a saber, uma atitude hostil para comigo. Muitas vezes é possível chegar dessa maneira a um volume notável de condensação no conteúdo de um sonho. Poupo-me a necessidade de fornecer uma representação direta de circunstâncias muito complicadas relativas a uma dada pessoa. Se puder encontrar uma outra pessoa a quem alguma dessas circunstâncias se apliquem igualmente. É também fácil ver o quanto esse método de representação por meio da identificação pode servir bem para se fugir à censura causada pela resistência, que impõe condições tão severas ao trabalho do sonho. Aquilo a que a censura faz objeção pode estar precisamente em certas representações que, no material dos pensamentos do sonho, estão ligadas a uma pessoa específica. Assim, passo a procurar uma segunda pessoa que também esteja ligada ao material objetável, mas apenas a uma parte dele.
O contato entre as duas pessoas nesse aspecto censurável justifica então minha construção de uma figura composta caracterizada por traços irrelevantes, oriundos de ambas. Essa figura, obtida por identificação ou por composição, fica então admissível ao conteúdo do sonho, sem censura, e assim, utilizando a condensação do sonho, atendi às reivindicações da censura onírica. Quando um elemento comum entre duas pessoas é representado num sonho, isso costuma ser uma sugestão para que procuremos outro elemento comum oculto, cuja representação tenha sido impossibilitada pela censura. Fez-se deslocamento no tocante ao elemento comum para, por assim dizer, facilitar sua representação. O fato de a figura composta aparecer no sonho com um elemento comum e relevante leva-nos a concluir que outro elemento comum, longe de ser indiferente, está presente nos pensamentos do sonho. Portanto, a identificação ou a produção de figuras compostas serve a várias finalidades nos sonhos. Em primeiro lugar, para representar um elemento comum às duas pessoas. Em segundo lugar, para representar um elemento comum deslocado. E em terceiro, também para expressar um elemento comum meramente imaginário, visto que desejar que duas pessoas tivessem um elemento comum muitas vezes coincide com a troca de uma pela outra. Essa segunda relação também se expressa nos sonhos por meio da identificação. No sonho da injeção de Irma, eu desejava trocá-la por outra paciente, ou seja, desejava que a outra mulher pudesse ser minha paciente, tal como Irma. O sonho levou esse desejo em conta, mostrando-me uma pessoa que se chamava Irma, mas que era examinada numa posição em que eu só havia tido oportunidade de ver a outra mulher. No sonho com meu tio, uma troca dessa natureza tornou-se o ponto central. Eu me identifiquei com o ministro, não tratando nem julgando meus colegas melhor do que ele fez.